Já entramos, então, Jefferson? Bom, então, eu acho que a Ana pode iniciar, né? E nós começamos. Né? Então, inicialmente, muito bom dia para todo mundo que está presente no nosso YouTube, no Zoom também. E para a gente poder começar, eu vou convidar todos os palestrantes e apresentá-los para compor a nossa mesa do primeiro painel matutino. Então, inicialmente, gostaria de dar as boas-vindas à professora Patrícia, que é professora, advogada e consultora ambiental, doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Relações Internacionais pela mesma instituição, e pessoa que está muito à frente deste evento também. Em seguida, convido o professor José Rubens Morato Leite, professor titular da UFSC, coordenador do GPDA, Grupo de Pesquisa em Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco, bolsista de produtividade na pesquisa 1C do CNPq e autor de vários livros e artigos no Brasil e exterior. Ainda eu convido a professora Camila para compor a mesa, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, em seguida, depois dela, convido também o Damião Pizarro. Eu acredito que está um pouco atrasado no YouTube, então vou dar uma esperada. E agora sim, convido o professor Damião Pizarro, professor na Universidade de Buenos Aires e Universidade de Belgrano, advogado e assessor da equipe de Diálogo e Políticas Públicas Colaborativas, também do Ministério de Governo. E, por fim, para mediar nossa mesa, convido o Bruno Teixeira Peixoto, especialista em Direito Ambiental e Urbanístico, mestrando em Direito Ambiental na UFSC. Muito obrigada e bom evento a todos. Bom, eu gostaria, então, de iniciar agradecendo a participação de todos, né? E dizer que, para nós, do GPDA da UFSC, é um grande prazer estar nesse seminário que vai tratar do Environmental Social Governance e também dos caminhos da governança ambiental, né? Dizer também que nós vamos ter um painel muito interessante, né? Já adianto isso, com a participação de grandes especialistas, né? E sempre olhando por um viés crítico e reflexivo, né? Porque nós vamos tratar do ESG, mas também dos caminhos da governança de bens comuns, né? Então, agradeço, então, a priori, né, a participação de todos. Bueno, agradeço sinceramente, entonces, de novo o convite. Vou a pedir desculpas por meu portunhol. Vou fazer uns agradecimentos em espanhol só para as pessoas que estão com quem compartilhei minha presença. Principalmente saludar a la profesora Patricia Bianchi, que fue quien me invitó y quien creo que es culpable de mi presencia aquí. También agradecer a los otros profesores, a las palabras de José Rubens Morato Leite en el inicio, y a la presidenta de la mesa, como también a Bruno, quien nos está acompañando y está haciendo estos comentarios, que espero que sean buenos, respecto después de mi ponencia. También agradezco, obviamente, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Derecho, de Ciencias Económicas y de Ingeniería de la Universidad de Belgrano, y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para quienes ejerzo tareas y quienes de alguna manera me están dando el tiempo para yo estar aquí compartiendo con ustedes sobre caminos para una gobernanza o para la gobernanza ecológica y el consumo sustentable, y particularmente lo que tiene que ver con mi ponencia, que hace referencia a la gobernanza y la sustentabilidad, y el planteo en cuanto al desarrollo y el desenvolvimiento de
tareas y de funciones integrales para la lucha contra la pobreza. Ahora voy a tentar falar em português de novo. O desenvolvimento, como nós falamos recém, a luta contra a pobreza, a governança ambiental, acho que de minha visão, é um processo social. A governança ambiental não tem um espaço, não é um espaço vago, não é um espaço vazio. Está justamente integrada por um contexto histórico, que tem uma questão ambiental e também social. E justamente está compreendido, está traçado pelas diferentes lutas políticas, os cambios no meio ambiente e os valores da natureza han sido modificados, han tenido modificações no correr do tempo, e para nós é muito importante que falemos, por exemplo, dos atributos ambientais, como a disponibilidade e a distribuição dos recursos naturais, renováveis e não renováveis. Justamente porque eles vão a fazer uma influência em diferentes atores no acesso aos territórios da produção. Os atributos sociais, como padrões de consumo, níveis de pobreza, desigualdade, democracia e cidadania, diversidade cultural e crescimento econômico, são alguns dos fatores subjacentes que guiam as ações das sociedades, por exemplo, na Latinoamérica, para formar padrões múltiplos de explotação e proteção da natureza. Em particular, por exemplo, os arreglos institucionais que definem, por exemplo, as regras do jogo, que incluem tanto práticas formais como informais, como mecanismos mediadores multiescalares das relações socioambientais, não? E isso tem que ver com o baseamento em diferentes conjuntos de princípios, valores e imagens, sim, da natureza, conservação e desenvolvimento. Os arreglos ambientais, sociais e também vinculadas ou com vinculação, não, em práticas formais, a ver, princípios, valores, imagens da natureza. Eu falei disso. São arreglos ambientais, sociais e institucionais que estão entrelaçados, emaranhados e heterogêneos na América Latina, que justamente vai fazer uma combinação de numerosas práticas a nível local, nacional e regional. Tem uma essência para compreender a governança ambiental, sim, que nós temos na região, não? Na região temos um contexto social, institucional e ambiental que justamente precisa fazer uma reformulação constante, contínua, um conjunto de oportunidades, como também limitações para diferentes atores, provocando novas interações sociais e temos que fazer adaptações institucionais. Para profundizar nossa ideia, nossa postura, nossa palestra de que a governança tem uma traça não somente ambiental, sino também que é um processo social, porque tem que ver todos esses fatores que eu falava recentemente, no contexto, por exemplo, de processos complexos e dinâmicos, diferentes atores. Justamente quando nós temos a oportunidade de ouvir diferentes discursos, reconhecemos a possibilidade de ir fazendo legitimações de diferentes propostas e também projetos. Por exemplo, não, as interações sociais que existem, não, entre as pessoas, compreendemos como que são um motor da governança ambiental, não? As interações que existem, sim, entre a sociedade são as que justamente vai fazer vai aprofundizar movimentos democráticos e também a fomentar uma participação popular. Muitas das problemáticas que nós conhecemos, não,
matéria ambiental, como também outras. Conhecemos justamente porque as pessoas compreendem que tem maior participação, não? O fator das redes sociais, ou uma participação nas mídias. Então, tem a oportunidade de exponer, de popularizar justamente problemáticas que antes talvez mais pessoas não conhecíamos, não? Porque justamente a mediatização das coisas, por redes sociais, por acesso aos meios, por não, a modalidade da internet, temos a oportunidade de conhecer mais problemáticas. Bom, todas essas interações justamente favorecem principalmente a democracia e as pessoas também a que podem fomentar uma maior participação. Apesar de que estas situações, não, que estamos falando, temos mais atores e também uma maior quantidade de interesses, não, que estão involucrados, não, que pertencem, que formam parte da problemática que hoje estamos falando, não, que em tempos de governança ambiental. Justamente como resultado das decisões que na América Latina involucram a estes atores e estas novas problemáticas que conhecemos agora, temos múltiplas posições políticas e identidades também. Essas posições justamente têm a função das novas oportunidades e novas restrições que surgem dos cambios, das mudanças, de um contexto socioambiental que sigue cambiando, que sigue trocando, que sigue fazendo mudanças, modificações todo o tempo. Um contexto socioambiental que é muito dinâmico, tão dinâmico como essa sociedade mesmo. As decisões concretas apresentam sempre opções e também ambiguidades técnicas. Justamente, a vezes, quando falamos de uma nova política que tem um governo, decimos, oh, mira, eles estão abordando uma problemática que tem, não a curto prazo, porque querem solucionar uma questão ambiental, mas talvez estão tendo também uma problemática a largo prazo ou mediano prazo que eles não estão considerando, não têm uma consideração disso. Então, sempre, lamentavelmente, não, as políticas socioambientais que os governos ou que as instituições não estão decidindo, tem também ambiguidades técnicas, problemáticas econômicas, políticas, interações sociais que têm uma dinâmica e constantemente oscilam entre relações que são contrapostas. E tem, obviamente, uma questão dinâmica, conflitiva, e também tem situações de resistência. Há uns dias falamos, no 29 de agosto, dia da advocacia em Buenos Aires, na Argentina, e falamos sobre os retos que tem advogados, que tem os advogados e advogadas para este siglo, não, para o século XXI, com a atualização tecnológica, mas também tem uma problemática que a sociedade está mais dividida. Vocês compreendem disso, você está em um processo eleitoral que também você está fazendo a mesma coisa. Então, essas questões também fazem a mesma coisa. Tem a oportunidade de unir as pessoas, mas também tem a situação, não? As pessoas estão mais divididas, mais confrontadas. Então, isso é uma problemática. Bom, a questão ambiental também tem a mesma coisa. À medida que vamos pegando políticas novas, decisões, as instituições vão tomando decisões para uma questão ambiental, também a questão econômica, financeira, tem sempre uma resistência a isso, porque, em princípio, a sustentabilidade tem um custo. Tem custos que justamente não pensamos, ou não pensávamos antes para a curto prazo, se a mediano prazo, vamos a pensar em isso. Bom, lamentavelmente, esse mediano prazo, esse largo prazo, é agora. As gerações futuras, que antes falávamos, quando dizíamos a questão ambiental, bem, é agora. Desculpa, estava fazendo estava compartilhando uma breve colocação. Nas interações opostas, podem coexistir, não? Mas tem que fazer cambios, tem que fazer mudanças estruturais. Essa interação social, essa luta por participar e controlar um processo de toma de decisões, não, por exemplo, que é uma questão central na governança ambiental. É interessante observar
que a importância da participação para lograr soluções efetivas aos desafios, principalmente econômicos, sociais e de conservação, já não é uma coisa dos grupos de elite, não. É uma questão que é importante, que está principalmente mais vinculada com a conservação e orientada às pessoas que têm principalmente a necessidade de a inclusão de grupos sociais e pessoas mais marginais, pessoas que justamente han ficado fora das situações, das soluções mais pragmáticas, mais fáceis, mais próximas. Há muitos grupos que han ficado fora dessas decisões. Então, a incorporação das pessoas também marginadas, sim, em situação de vulnerabilidade, as soluções de governança ambiental têm que ingressar essas pessoas que han ficado fora disso, das primeiras decisões, não? A participação está convertido agora um elemento central nos documentos, nos dados oficiais redatados pelas agências governamentais, corporações, governos, sim, principalmente tudo o que tem a ver com documentação oficial é importante a hora de falar da governança ambiental. Por quê? Porque o mundo está vendo como a governança ambiental cumprimentar o principal risco, que é a questão econômica, sim, uma diversidade cultural, uma diversidade social. Então, justamente a governança ambiental tem um risco maior. Tem os olhos do mundo que estão vendo isso, que estão justamente aguardando qualquer erro, qualquer coisa estranha que pode fazer um problema de desenvolvimento, mas também um problema formal, não? Ou seja, que estén cumprimentando não só com os objetivos, sino também com os processos intermédios. A participação das comunidades justamente é central para poder, justamente a hora de toma de decisões, que a governança ambiental possa compreender as pessoas, as localidades, as pessoas marginadas, os grupos vulneráveis e demais. A todos e todas, justamente. Para isso, se precisa cambios institucionais e adaptações. As adaptações institucionais implicam justamente estratégias desenvolvidas por diferentes atores para aumentar a capacidade para ser incluídos ou para definir regras de jogo na governança ambiental. Essas adaptações incluem diferentes mecanismos, desde a questão da reforma discursiva e as novas estratégias da comunicação, a iniciativas inovadoras e a integração de conhecimentos e tecnologias. A América Latina é um cenário justamente de formas claves de adaptação institucional entre os diferentes atores contendentes, a reformulação do discurso ambiental e o reescalamento, sim, levar justamente a governança ambiental a um espaço novo, um espaço diferente. Temos alguns exemplos na Argentina, por exemplo, o governo nacional, o governo federal da Argentina, trabalha principalmente com o que tem a ver, por exemplo, com a criação de um conselho específico para Damián, caiu um pouco a sua... Está nos ouvindo? essa situação. Pode voltar. Pode regressar. Voltei agora? Sim, estamos de novo, desculpe. Problemática que não posso resolver agora.
Bem, então, voltando um pouquinho para trás, o governo federal argentino tem, por exemplo, compromissos assumidos com a Organização das Nações Unidas para resolver, por exemplo, o que são assuntos compreendidos nos objetivos de desenvolvimento sustentável sostenível. Esses objetivos são 17, não sei se vocês conhecem, falam disso, ou vai falar disso, não? Que tem que ver com a Agenda 2030. E é muito interessante e muito relevante para o que nós estamos falando, porque esses objetivos são os que justamente vão dar a possibilidade de lutar principalmente com a pobreza, principalmente mundial, mas também na região, não? Os objetivos que são 17 e que são muito ambiciosos, não? Porque estamos falando de pobreza zero, estamos falando de fornecimento da questões ambientais, sem também sem perder de vista as problemáticas sociais, culturais que um país pode ter, que um estado pode ter, que já tem antes, sem ter que ver com a governança ambiental, já tem esses problemas. Ou também o governo da cidade de Buenos Aires, onde fica a capital federal do país. Alguns de vocês seguramente já conhecem a cidade de Buenos Aires. A cidade de Buenos Aires tem reconhecimentos mundiais pela sustentabilidade, não? Tem prêmios, tem reconhecimentos em quanto ao que tem que ver com gestão de resíduos, centros de reciclagem, questão que tem que ver com economia circular, não? As bicisendas, as luminárias. É uma cidade de Buenos Aires que está 100% com tecnologia LED. Bem, tudo isso, por exemplo, são questões que ficam, que estão vinculadas com as necessidades e com a importância de fazer cambios na institucionalidade, reformulação do discurso ambiental e, justamente, levar a uma posição superior, o que tem que ver com a governança ambiental. Para avançar um pouquinho, para não perder tempo com coisas, talvez, que são importantes, mas tem que ver com dados e questões de opinólogos e questões doutrinárias. O importante que nós temos que dizer disso é que Latinoamérica, por exemplo, representa 8% da população mundial, 46% das selvas tropicais, 23% de bosques e savanas e 30% de água dulce, sim, 30% de cultivos permanentes. Representam muito enquanto ao que tem que ver com a ambiental, não, a questão ambiental a nível mundial. São na América Latina. Então, para esse nível de importância, essa importância tem que ver também com um desenvolvimento, precisamos no continente, um desenvolvimento significativo, industrial, infraestrutural e financeiro. Isso pode gerar, principalmente, um importante crescimento nas atividades produtivas e também, principalmente, lutar contra as disparidades, sim? Contra as disparidades estruturais que temos, não? Com as pessoas e a tendência de recursos e o acesso a escalas de poder e a espaços de decisão, para finalmente falar de um desenvolvimento humano, não? Acho que isso principalmente é um uso adequado, uma utilização adequada da biodiversidade, sinceramente vai acelerar ou vai facilitar a solução dos problemas da pobreza e não ao contrário, bem, acelerar os processos de pobreza tanto nas regiões rurais e tanto nas regiões urbanas. Então, pensamos que seguindo os lineamentos de ordenamento ambiental de territórios, não, das terras, provocando processos ou reduzindo processos de contaminação e afetação aos hábitats, justamente a saúde da população vai melhorar e, portanto, podemos começar a falar de melhorar as condições da pobreza, as condições das pessoas. A interação entre
os objetivos para a luta contra a pobreza e contra um desenvolvimento sustentável, justamente tem um cruce, tem um acercamento. Há um tempo atrás, a ideia era que se uma lutava contra a pobreza com políticas, principalmente de direitos sociais, o que estava fazendo era fazer um Estado, fazer um país mais pobre. Se você lutava contra as afetações ao meio ambiente, se você ingressava com políticas sustentáveis, o que você estava fazendo era fazer um país ou um Estado mais pobre. E justamente com avanços e com a popularização das políticas ambientais em todo o mundo, justamente se pode arribar a conclusões que, com a luta, com as políticas, com decisões que vai para uma governança sustentável, ou cada vez mais sustentável, justamente podemos fazer também uma luta contra a pobreza. Podemos utilizar justamente políticas para melhorar as condições sociais, econômicas e culturais das pessoas e também lutar e também melhorar as questões ambientais. Para ir beijando minhas palavras, não? Efetivamente, as pessoas que são pobres não chegam a umbrales mínimos, sim, de requerimentos, formando-se justamente movimentos sociais que exigem mais emprego e mais ingressos. Se vocês veem algumas notícias, alguns mídias argentinos, todos os dias temos protestas, todos os dias temos um corte de ruas, estão falando de pessoas que precisam, sim, que precisam ingressos, que estão pedindo mais trabalho. Justamente essa situação não está dissolvida das problemáticas que tem que ver também com questões ambientais. A marginação das pessoas, a marginação não só é econômica, também tem que ver com isso, não? Com as pessoas que ficam apartadas, que ficam marginadas em espaços que não têm a possibilidade também de fazer, porque tem problemas ambientais, está vivendo em espaços onde tem muita basura, onde tem muito lixo, não? E isso faz que as pessoas não podem fazer uma superação da pobreza e muito menos fazer um desenvolvimento das qualidades de vida. E o Estado, por exemplo, o Estado argentino, que tem uma ideologia mais socialista, justamente tem que sair a cobrir todo isso, fazer uma cobertura de todas essas necessidades. E isso sim, está fazendo que as políticas sejam empobrecedoras, ou seja, uma luta entre capitalismo e pobrismo, quando, sinceramente, através das políticas sustentáveis, uno pode lutar contra a pobreza. Ou seja, a ideia de um desenvolvimento sustentável está mais vinculado com deixar um pouco atrás o capitalismo selvagem, não? Esse capitalismo forte, esse capitalismo que só tem importância se o dinheiro melhora as condições de todos, quanto mais dinheiro, muito melhor, sino que a luta contra a pobreza tem que ver não só com uma pobreza econômica, financeira, sino também com questões que vão às condições de vida, à qualidade de vida. As corporações e os estados estão trabalhando justamente em cenários importantes ou essenciais para justamente fazer utilização da sustentabilidade para combater a pobreza, sem deixar atrás justamente o fim de lucro, não? Sim, ou seja, não estamos aguardando que as empresas deixem de ganhar dinheiro pensando só em questões ambientais. E para fechar, sinceramente, agradecendo e demais, só para dizer umas coisinhas. O desenvolvimento social, o desenvolvimento social, econômico e ecológico sustentável constitui justamente um sistema altamente sensível às relações entre as dinâmicas ambientais e os processos econômicos e sociais, as orientações socioculturais e o acionar sociopolítico dos atores que sejam sujeitos justamente a essas condições. Neste sentido, cabe fazer um señalamento final. O desenvolvimento da vida, da qualidade de vida, um desenvolvimento da qualidade de vida implica justamente um vínculo dinâmico entre o indivíduo e sua mente, onde a satisfação
das necessidades humanas está justamente e fortemente associada à participação contínua e criativa dos agentes sociais e à transformação da realidade. Isso significa, tem uma significância em que é um processo que dinamiza o conflito e impulsa um desenvolvimento tanto individual como social, alrededor, sim, diante situações que são constantemente mudantes, constantemente cambiantes. Muito obrigado, agradeço sinceramente o convite e desculpem pelos problemas da conexão. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Agora eu vou chamar de novo o Bruno Peixoto para fazer os comentários sobre a apresentação. Obrigado, Laura. Parabéns, Damián. Eu acho que não tem tantos comentários, foi muito pontual e contundente a sua fala. Eu só vou resgatar alguns pontos que você falou, que eu acho que é muito interessante a gente pensar isso para um país como o Brasil, né? E também tem muitas similitudes com a Argentina, um país com também recursos naturais, uma desigualdade também bastante evidente, a desigualdade social e econômica. Eu diria que nós, de parte do sul global, né, o subdesenvolvimento que nós sofremos, um paradigma que se diz desenvolvimento, mas é um subdesenvolvimento, que você não tem a qualidade a longo prazo, políticas a longo prazo para todas as diferentes dimensões de desenvolvimento sustentável. E foi muito inteligente da sua parte falar da proteção das comunidades vulneráveis, né, os arranjos de governança dessas comunidades vulneráveis e mais minorias, né, a partir das políticas públicas, do desenvolvimento das políticas públicas ambientais e sociais, enquanto isso não está atrelado, infelizmente, ainda à emancipação, à capacitação dessas comunidades mais vulneráveis, desses segmentos sociais que não tem tanta concepção ou consciência do quanto o seu bem-estar depende da proteção do meio ambiente, né? E o quanto a gente tem um país rico nesse sentido de biodiversidade e quanto isso não é explorado, em que pese um robusto aparato de legislação, né? E um caminho, já que é o título aqui do painel, é um caminho para uma governança ecológica, bate justamente nessa melhoria desses arranjos, né? Então, essa participação em concepção e desenvolvimento de políticas sociais e econômicas que possam agregar, integrar proteção do meio ambiente, acesso a recursos e por que não, lazer em meio ambiente, utilização de recursos, acesso à água potável, ar limpo, a utilizar luxos públicos, né, bens públicos de uma forma segura, enquanto também faz parte desse desafio, desse caminho para melhorar a governança ecológica, uma transformação da própria concepção dessa proteção do meio ambiente, incluindo a questão da erradicação da pobreza, né? Políticas não apenas de transferência de renda, mas políticas de capacitação dessas comunidades, né? No sentido de, por exemplo, o bioma amazônico, pensar também como essas comunidades daquela região podem e devem ter esses direitos de acesso a bens econômicos, naturais, e quanto é possível, então, emancipar essas comunidades na Amazônia, mantendo a floresta de pé, né? E isso vale também para a Argentina, nos seus bens e nos ecossistemas naturais. Você tocou muito bem na democracia também, né? Na ruptura institucional. Infelizmente, a gente vive no Brasil um confronto um confronto e um desafio às instituições muito severo. Isso faz parte, inclusive, do debate político agora atual, no sentido de cada instituição tem o seu papel e esse papel deve ser consagrado, né, dentro de uma república, num Estado democrático de direito constitucional, né? Enquanto é preciso valorizar e ter consensos, essas rupturas institucionais partem também de muito obscurantismo, eu diria também, de segmentos que tentam desfazer questões incontroversas da ciência, por exemplo, aquecimento global, a elevação dos oceanos, e quanto ao caos de bens naturais, como, por exemplo, recursos hídricos, né, e a produção de energia, enquanto isso afeta a Argentina também, Chile, várias outras comunidades aqui da América Latina. Dou um exemplo, né, a questão de baterias, produção de níquel e esses tipos de minerais para a produção de tecnologia, atinge muito a questão do deserto do Atacama e as comunidades tradicionais no Chile. Aqui um exemplo, né, também parte da Argentina, em que comunidades
próximas aos empreendimentos, não têm voz nem participação, nem têm o resguardo dos seus direitos e garantias a partir desses empreendimentos que são estrangeiros, a grande parte. Então, é uma observação de soberania também bastante deturpada, né? Que passa por uma ruptura institucional. O quanto também interações dessa melhoria de governança em empreendimentos, no controle e monitoramento de grandes licenciamentos e autorizações de obras com aspectos socioambientais, né? Valorizar o grupo dos stakeholders, das partes interessadas, diretas e indiretas, né? Que não seja pro forma, seja uma participação substancial, né? Essas são algumas estratégias que eu creio que podem ir num caminho de observar o desenvolvimento social, né? E a emancipação socioeconômica dessas comunidades com proteção ao meio ambiente. E eu traí só um exemplo de uma questão que também é bastante curiosa, né? O Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, né, o IDH, somente em 2019, salvo engano, início de 2020, agregou um parâmetro estritamente ambiental no seu cálculo, né? Então, a gente tem uma concepção de desenvolvimento humano, desde 1992, a criação do índice, até recentemente, que simplesmente apartava o meio ambiente de um desenvolvimento humano. Então, eu acho que isso é muito sintomático no sentido de conceber o desenvolvimento, principalmente no sul global, num país que vive ainda um expurgo, uma retirada de recursos por outras nações, né, ações de desenvolvimento. Então, pensar esse desenvolvimento humano, e ainda bem, né, que mesmo que tardiamente, só recentemente, em 2020, o Índice de Desenvolvimento Humano tenha um parâmetro ambiental, que tenha uma concepção nesse sentido. Mas parabenizo mais uma vez, Damiano, muito obrigado. Agora eu gostaria de chamar a Patrícia Bianchi, que vai dar alguns agradecimentos aos palestrantes. Obrigada, Laura. Eu só queria mesmo agradecer a presença e a participação de todos vocês, professora Camila lá do Campo Duran, professor Morato, professor Damian, e dizer que nós estávamos tratando aqui, né, durante essa manhã, a respeito sobre caminhos para a governança, e a gente viu uma variedade de elementos, uma variedade de caminhos. O professor Morato trouxe ações concretas, jurídicas, né? Nos mostrou uma equipe multidisciplinar que trata da questão da lagoa, então é fantástico, né, o que está acontecendo hoje. Eu diria que é algo inimaginável há décadas atrás, sobretudo aqui no Brasil. Então, a professora Camila trouxe uma pesquisa incrível, que vai ao encontro até de uma das minhas conclusões, que é a questão vinda dos setores privados e públicos também teriam que ser aferidas, né? Então, a tua pesquisa, Camila, acaba aferindo, né, tendo o papel de aferir se efetivamente essas questões relacionadas à ODS, né, ODS 5 e 3, elas efetivamente estão sendo postas em práticas, e de que forma terão impactos, enfim, incrível. O professor Damian trouxe uma questão importantíssima, de que na questão ambiental precisa também ser inserida a questão da pobreza, né, que é uma questão nevrálgica, é uma questão crucial, né, em termos de humanidade. Então, assim, eu agradeço profundamente a presença e a contribuição de vocês em termos de edições, de caminhos e tipos de governança área ambiental, envolvendo ações em relação a uma professora José Luiz que falou alguma coisa, mas eu já me adianto dizendo que acho que 14h30 nós teremos que tratarão da questão do consumo sustentável. Será um extraordinário complemento do que nós vimos agora aqui de manhã. Então, após o fim dessa exposição aqui, né, do nosso painel, voltem, né, retornem aqui conosco às 14h30. Muito obrigada a todos que participaram, que contribuíram para esse painel. Eu estou muito feliz e até bem breve.
Obrigada. Professor Morato, gostaria de falar alguma coisa? Não, eu agradeço, nós todos agradecemos ao Bruno, ao professor Damião, a Camila, né? Estamos muito contentes de estarmos juntos e acho que foi dado o recado, né? E agora à tarde continuamos às 14h30, né? Com a continuidade do nosso evento. E agradeço a presença de todos e estaremos com ótimos especialistas na área do consumo sustentável, que está estreitamente ligado com os problemas que tratamos agora de manhã, do ESG e da governança, e os caminhos da governança ambiental. Agradeço, então, a todos e até mais tarde, né? Bruno, eu gostaria de falar alguma coisa, fiquem à vontade também, se despedir, eu acho que temos tempo para isso. Obrigado, professor, obrigado a todos, até depois. Certo. Muito bem, então, até mais tarde, então. Um abraço. Obrigado a todos, um abraço.